Olá a todos! Este é o oitavo de uma sequência de 9 vídeos que eu estou a gravar com exemplos de resolução de alguns integrais. Este vídeo vou dedicá-lo à resolução de integrais aplicando o método de integração por partes. O próximo vídeo irá ser sobre o método de integração por substituição. Subscrevam o canal para serem notificados quando a publicação do próximo vídeo, ok? Chamo-me Helena Braz, professora de Matemática do Ensino Superior e espero que esta sequência de 9 vídeos vos sejam muito úteis. Vamos a isso? E temos aqui a fórmula da integração por partes. Ora bem, vocês já sabem que o integral da soma pode ser a soma dos integrais. Já sabemos isso. No entanto, cuidado, muito importante, que o integral da multiplicação de funções não é a multiplicação dos integrais dessas funções, ok? É muito importante. Esta propriedade funciona para a soma, mas não funciona para a multiplicação. Quando temos a multiplicação de funções, vamos ver hoje, através do método de integração por partes, como é que se faz então essa tal integração. Ora bem, nós temos ali o integral de u' v. Aqueles são duas funções. Vamos convencionar chamar uma das funções por v e a outra vamos chamá-la u'. E já vou explicar porquê. A aplicação da fórmula é constituída por duas partes. O v menos o integral, novo integral, u v' dx. O que é que acontece? V chamamos a função que vai ser derivada. Porque reparem, se olharmos para o segundo membro, aparece logo na primeira fator u vezes v, menos o integral de u v', ou seja, nós escolhemos daquelas duas funções uma função que irá ser derivada. A outra função, porque é que nós chamamos u'? Reparem, se olharem para o segundo membro, aparece u v, menos o integral de u, ou seja, aparece o u. Se nós sabemos u', como é que nós chamamos o u? É a primitiva, ou seja, das duas funções vamos escolher uma das funções para ser derivada e a outra para ser primitivada. Calculamos a primitiva dessa função que é para ser primitivada e depois aplicamos a fórmula através da sua primitiva e através da derivada da outra função. Ok? Para esclarecer um bocadinho melhor, vamos então ao primeiro exemplo. Ora bem, temos aqui então duas funções, um polinómio, x mais 1, e uma função exponencial, é levantada x mais 3. Então, temos a multiplicação de duas funções. Agora, chama a atenção que só aplicamos o método de integração por partes quando temos a multiplicação de duas funções e o integral não é imediato. Há muitas situações em que temos a multiplicação de duas funções e, no entanto, o integral é imediato. Ou seja, primeiro verificamos se podemos aplicar alguma fórmula diretamente, ou fazer alguma manipulação para podermos aplicar alguma fórmula diretamente. Só se não o conseguirmos fazer é que vamos então aplicar o método de integração por partes, ok? Que é este caso. Portanto, neste caso nós não podemos aplicar nenhuma regra diretamente. Então, temos então o polinómio e temos a função exponencial. Temos que então escolher uma função que vai ser derivada para aplicar a fórmula, e a fórmula está ali no cantinho do lado direito superior. Portanto, aquele v, vamos convencionar que v é a função que vamos derivar e vamos convencionar que u' é então a função que vamos primitivar. A regra, digamos, de ouro, a regra geral é que derivamos sempre os polinómios, desde que saibamos a primitiva de modo imediato ou quase imediato da outra função. Não é? Porque se nós escolhermos uma das funções para derivar, já sabemos que a outra função vai ser para primitivar. Ou seja, escolhemos os polinómios para derivar, regra geral, regra de ouro, aquilo que tem que decorar. Escolhemos os polinómios para derivar, sempre, desde que, é um sempre condicionado, desde que saibamos a primitiva da outra função de modo imediato ou quase imediato, que é o caso. Reparem, o x mais 1 é um polinómio, então vamos escolher para derivar, ou seja, vamos convencionar, tratá-lo por v, e temos que ver se conseguimos primitivar de modo imediato ou quase imediato a função é levantada x mais 1, facilmente. Há uma regra no formulário que se aplica diretamente a esta função, portanto é essa a escolha que vamos fazer. Ou seja,
Vamos atribuir a V o x mais 1, que é o polinómio. V, recorda, é a função que vai ser derivada. E vamos atribuir ao o L levantado a x mais 1, que é a função que vai ser primitivada. E agora, obrigatoriamente, eu digo obrigatoriamente porque se não o fizerem podem se baralhar, em cálculos auxiliares sempre vamos calcular a derivada da função V e a primitiva da função linha, ok? Em cálculos auxiliares vamos fazer esses dois cálculos. Porquê? Porque se olharmos para a fórmula, novamente, o que é que aparece no segundo membro? Aparece o U, que é a primitiva, e aparece a função V e a sua derivada. Então, o conselho que eu vos dou, e fixem que é um conselho importante, em cálculos auxiliares façam sempre estes cálculos. Temos a função V, portanto a sua derivada vai ser 1, e temos a função L levantado x mais 1, cuja primitiva é a própria função, ok? Agora basta aplicar a fórmula. Se olharmos para a fórmula, então o que é que nós precisamos? Precisamos do U, que está ali, cálculos auxiliares, precisamos do V, que também está ali, e precisamos do V'. Agora é só aplicar a fórmula. E aqui temos o V, portanto o U era L levantado a x mais 3, o V é x mais 1, menos o integral, portanto ainda temos um outro integral, V' é 1, é levantado a x mais 1. Portanto, a aplicação da integração por partes, temos duas partes. Uma primeira parte fica já resolvido, é uma expressão, portanto, digamos, é um bocado da solução, da primitiva, mas depois ainda temos que calcular o resto da primitiva, que ainda temos um integral, mas reparem, este já é um integral imediato, não é? É a aplicação direta da fórmula, o L levantado a x mais 1, portanto precisávamos da derivada do expoente, que é 1, está lá, está resolvido, ok? Portanto acabamos de resolver o primeiro integral aplicando o método de integração por partes. Vamos ao segundo. Este integral, temos o x à quinta, que é um polinómio, e temos uma secante ao quadrado de x ao cubo. Pronto, então temos a multiplicação de duas funções, em que este integral não é integral imediato. Primeira coisa que pensamos, deixa lá ver se o integral é imediato, se há aqui uma regra que se possa aplicar diretamente. Não há. Como não há nenhuma regra que se aplique diretamente, então vamos escolher a função para derivar e vamos escolher a função para primitivar com o objetivo de aplicar a integração por partes, ok? Temos um polinómio x à quinta. O que é que eu disse há um bocadinho? Os polinómios derivam-se sempre, desde que saibamos a primitiva da função que sobra. Será que sabemos a primitiva da função secante ao quadrado? Será que no formulário existe o integral da secante ao quadrado? Acho que sim. Portanto, se vocês procurarem, o integral da secante ao quadrado é tangente. Pronto, então está resolvido. A escolha vai ser a óbvia. Então atribuímos o x à quinta a V, que é a função que vai ser derivada, e atribuímos o linha à função secante ao quadrado de x ao cubo. E então agora o que é que fazemos? Cálculos auxiliares, não se esqueçam, vamos calcular a derivada e a primitiva. E a derivada de x à quinta é 5x à quarta, a primitiva, a função a derivada é a secante ao quadrado de x ao cubo, que vai ser igual, portanto temos que calcular aquele integral. Como eu disse há bocadinho, se nós procurarmos de facto no formulário, existe esta regra que está ali, a regra da secante ao quadrado. Mas há um pormenor aqui muito importante que nunca nos podemos esquecer. Reparem, nós só podemos aplicar aquela fórmula da secante ao quadrado se a expressão secante ao quadrado de u estiver a multiplicar pela derivada de u. Ou seja, a secante tem que estar a multiplicar, neste caso, por 3x ao quadrado. Que chatice, não está. Temos aqui um problema grave, não é? Portanto, aquele integral, como está, não se consegue resolver. Portanto, nós não conseguimos calcular a primitiva. Porquê? Porque nos faltam um 3x ao quadrado. Falta-nos a derivada do argumento. Olhem para a fórmula. Precisamos do U'. Neste caso, o que é o U'? 3x ao quadrado. E já sabemos que não podemos acrescentar x ao quadrado. Faltaram 3, não tínhamos problemas. Agora não podemos acrescentar variáveis. Portanto, temos aqui um problema. Ou seja, a escolha não pode ser essa. Erramos na escolha. Então, o que é que fazemos? Trocamos?
escolhemos para derivar a secante e para primitivar o x à quinta? Talvez não, reparem, nós precisávamos, para calcular o integral, precisávamos de ter ali um x ao quadrado, não é? Se voltarmos novamente para trás e se olharmos para o integral inicial, é x à quinta vezes secante ao quadrado de x ao cubo. Será que eu não posso roubar, entre aspas, o x ao quadrado e o x à quinta? Temos lá tanto x, temos 5x. Só precisamos de 2. Então, eu posso transformar aquele x à quinta em x ao cubo via x ao quadrado e juntar o x ao quadrado na função que vai ser primitivada deste modo. E agora sim, reparem, eu decompus o x à quinta em x ao cubo vezes x ao quadrado, juntei o x ao quadrado à função que vai ser primitivada, que é o secante ao quadrado, que eu já vi que para calcular essa primitiva eu precisava de um 3x ao quadrado, eu já acrescentei o x e já compensei cá fora, e agora já estamos preparados novamente, nova tentativa, a ver se é desta, para calcular a derivada e a primitiva. Vamos lá. Pronto, a derivada fica 3x ao quadrado e agora sim, reparem, agora temos um integral de 3x ao quadrado, secante ao quadrado de x ao cubo. A secante ao quadrado de u está a multiplicar pela derivada do argumento. Agora sim, o resultado é tangente de x ao quadrado. Cuidado com isso, nós precisávamos de variáveis por causa da derivada, não podemos acrescentar e compensar cá fora, já sabem isso, mas fomos ao integral inicial e conseguimos roubar, entre aspas, algumas variáveis que precisávamos para a primitiva e foi isso que fizemos. Agora é só a aplicação direta da fórmula. Temos o v, portanto o u é x ao cubo, o u é tangente de x ao cubo, o v é x ao cubo, 1/3, que é aquele 1/3 que nós tivemos que compensar, menos 1/3, esse tal 1/3, integral de 3x ao quadrado tangente de x ao cubo. Pronto, mais uma vez, portanto, a aplicação da método de integração por partes resulta ainda um integral que temos que resolver e, portanto, temos mais um problema, entre aspas. Ou seja, se nós formos ao formulário, encontrar o integral da tangente, não existe. O nosso formulário que nós usamos não tem o integral da tangente. Mas a tangente é uma função trigonométrica e vocês já sabem que muitas vezes quando temos funções trigonométricas podemos usar algumas fórmulas para transformar uma expressão noutra, de modo que nessa outra já consigamos aplicar o integral. E no caso da tangente, fazemos o seguinte. A função trigonométrica tangente de x ao cubo foi substituída por seno de x ao cubo sobre cosseno de x ao cubo. E agora, se nós olharmos para aquela expressão e para as fórmulas dos integrais, temos ali um traço de fração, sabemos que a derivada do cosseno é menos seno, em numerador está o seno, mas sabemos que não ter o menos não é problema. Vemos ali um 3x ao quadrado, parece que está ali a mais, e então o que é que temos que fazer? Em cálculos auxiliares, vamos derivar a expressão que está em denominador, ou seja, cosseno de x ao cubo. Essa derivada é menos 3x ao quadrado vezes seno de x ao cubo, que é muito parecido com a expressão que temos em numerador. Portanto, temos claramente a regra do logaritmo. Falta-nos o menos, porque a derivada do cosseno é menos 3x ao quadrado seno de x ao cubo. Portanto, acrescentamos o menos, compensamos cá fora, portanto passou em vez de menos 1/3 passou para mais 1/3 e agora temos a regra do logaritmo. O numerador é exatamente a derivada do denominador, é só aplicar a regra. E obtemos o resultado do integral aplicando o método de integração por partes. Vamos então ao terceiro exemplo. Para este integral também vamos aplicar o método de integração por partes. Sabemos que o método de integração por partes consiste em escolher uma função para derivar e uma função para primitivar. Ora bem, eu olho para o integral e vejo uma única função, o arco seno ao quadrado. Então, qual é que será a outra função? Vamos ver. Tirar cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que ter 1 vezes o arco
cosseno ao quadrado de x. Não é? Portanto, e agora já temos duas funções, a função 1 e a função arcosseno. Agora vamos lá ver qual é a função que vamos derivar, qual é a função que vamos primitivar. Neste caso, forçosamente, temos que derivar o arcosseno, porque se nós derivássemos o 1, a derivada de 1 dá 0. Pronto, e não conseguimos resolver o integral. Ok? Portanto, quando o integral é a integração por partes, em que uma das funções é uma função trigonométrica inversa, quer ser o arcosseno, arcotangente, arcosseno, arcotangente, alguma função trigonométrica inversa, essa função forçosamente tem que ser derivada. Ok? Neste caso, porque não podíamos derivar a 1 e também porque não conseguimos primitivar de modo imediato. Se olharem para o formulário, não encontram nenhuma regra que tenha o integral do arcosseno. Ou seja, como não sabemos primitivar de modo imediato os arcos, qualquer um dos arcos, então temos que sempre derivar. Na integração por partes, quando uma das funções é um arco, qualquer função trigonométrica inversa, então essa função é sempre derivada, assim como os logaritmos. Tá bem? Os logaritmos também são sempre derivados. Pronto, então a escolha é esta, vamos derivar o arcosseno ao quadrado de x, vamos primitivar o 1 e vamos fazer então os cálculos auxiliares. Nestes cálculos auxiliares derivamos então o v, portanto é a regra da potência, portanto ter o arcosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que ter o arcosseno de x tudo ao quadrado, portanto derivamos como sendo uma potência, baixamos o expoente, é a base levantada do expoente menos 1 vezes a derivada da base, que é o que está ali, e primitivamos o 1, a primitiva do 1 é x. Agora, novamente, é aplicar a fórmula que está ali no canto direito superior da integração por partes. E então obtemos essa expressão. Reparem, se os cálculos auxiliares estiverem bem feitos, se a derivada estiver bem feita e se a primitiva estiver bem feita, a aplicação da fórmula é só ir buscar aquilo que nos interessa, não é? Nos cálculos auxiliares temos lá o U, temos lá o V e temos lá o V', que é aquilo que nós precisamos na fórmula, só precisamos do U, do V e do V'. Portanto, é só ir buscar os bocados da fórmula que nos interessam. E a fórmula dá esta expressão. Ou seja, temos ainda um integral para resolver. Este integral já é daqueles que assustam um bocadinho. Vamos arranjá-lo. Repare, nós temos um x, vezes o arcosseno, vezes aquela expressão. Vamos escrevê-lo desta maneira. Arrumei a casa. Coloquei o x em numerador da fração em que o denominador é raiz de 1 menos x ao quadrado. E agora reparem, temos a multiplicação de duas funções, em que este integral não é imediato. Okay? Não é um integral imediato. Continuamos a ter a multiplicação de duas funções. Uma das funções é um arcosseno e a outra é aquela outra expressão. Vamos ter que aplicar novamente a integração por partes. Muitas vezes temos que aplicar mais do que uma vez a integração por partes, porque a aplicação de uma primeira vez de integração por partes resulta ainda um integral que pode ainda ter de ser aplicado a integração por partes, que é o caso. Pronto, relativamente à escolha, qual é a função que vamos derivar, qual é a função que vamos primitivar, vamos seguir aquilo que eu disse há pouco. Se uma das funções for o arcosseno, de certeza que essa função tem que ser derivada. Mas eu já disse há bocado, desde que consigamos primitivar de modo imediato ou quase imediato a função que sobra. Penso que nesta fase, e depois já temos feito tantos exercícios e pensando tanto nesta história dos integrais, penso que se olharmos para a expressão x a dividir por raiz de 1 menos x ao quadrado, percebemos que ali será uma regra da potência, não é? Porque passarmos a raiz para expoente, iremos conseguir ali aplicar a regra da potência. Pronto, então é isso, é esta a escolha que vamos fazer. Vamos derivar o arcosseno e vamos primitivar a expressão x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado e vamos fazê-lo em cálculos auxiliares. Não se esqueçam, é importante, organizamos a resolução do exercício e depois é muito mais fácil aplicar a regra, ok? E temos então o cálculo da derivada do arcosseno, aquela expressão,
E depois o cálculo da primitiva, portanto, como eu já disse, portanto, será a regra da potência, em que passamos a raiz para expoente, e já sabem que fazemos muitas vezes isso, nós já fizemos muitos integrais em que de facto um dos caminhos a seguir é passar as raízes para a potência, portanto colocamos o expoente em numerador, porque a regra da potência aplica-se quando o expoente está em numerador. Depois fazíamos a derivada da base, neste caso é menos 2x, já tínhamos o x, que era aquilo que era importante, só tivemos que acrescentar um menos 2 e compensar cá fora, multiplicar cá fora por menos 1/2 e temos então a primitiva resolvida. E é esta primitiva que vamos aplicar agora na fórmula. Portanto, para a fórmula o que é que precisamos daqui? Precisamos do V, do V' e do U. Portanto, estas três expressões, só precisamos destas três expressões para aplicar a fórmula de integração por partes. E aplicamos a fórmula. Não esquecer que aquele x arco seno ao quadrado de x era já o resultado da primeira aplicação de integração por partes, que já lá estava. Aquele menos 2 também já lá estava e por isso é que eu coloquei ali o parêntese reto, que o que está dentro dos parênteses retos é aquilo que esta segunda aplicação da integração por partes, ok? Temos ali um primeiro parcial, que é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vezes o arco seno de x, que é o V, recorde, está ali a fórmula, menos o integral de U, novamente o U, que é menos raiz de 1 menos x ao quadrado, vezes o V, que dá aquela expressão. Obtemos esta expressão muito simplificada. Portanto, nós temos o x arco seno de x ao quadrado, que resultou da primeira integração por partes. Depois temos a segunda expressão, que resultou da segunda integração por partes. E depois ainda nos sobra o integral. Mas isto é o integral de 1. Nada mais fácil. O integral de 1, a primitiva de 1, será x. Portanto, temos aqui a expressão que nos dá então a solução deste terceiro exemplo, em que tivemos que aplicar mais do que uma vez a integração por partes, e aquilo que aprendemos também é quando uma das funções for um arco seno, qualquer função trigonométrica inversa ao logaritmo, já estou a adiantar-me, então essas funções obrigatoriamente terão que ser derivadas, porque nós não conhecemos a sua primitiva direta ou quase direta das funções, portanto não podemos primitivá-las, mas teremos que derivar. Aquilo que aprendemos também é quando no integral aparece a função trigonométrica sozinha, então qual é, digamos, o truque que fazemos? Colocamos o 1 vezes a função e depois, obrigatoriamente, como eu disse, temos que derivar a função trigonométrica inversa e primitivamos, obviamente, o 1 que dá x. Vamos então ao próximo exemplo. E temos aqui o integral, que já é um bocadinho assustador, ok? Portanto, nós temos o integral que tem duas expressões, mas tem uma soma em numerador. E eu sei que há uma regra que nos diz que o integral da soma de funções é a soma dos integrais. Então, se calhar o primeiro passo a fazer é vamos separar em dois integrais. E temos dois integrais que vamos resolvê-los. E até vamos resolvê-los separadamente para não gerar aqui muita confusão. Vamos primeiro olhar para o primeiro integral e depois lá pensamos no segundo. Vamos então primeiro resolver o primeiro integral. Olhando para o integral, nós temos ali um x à quinta e temos um seno. E se olhar para as fórmulas, sabem que a primeira coisa a fazer é olhar para o formulário, a não ser que haja algumas simplificações óbvias, mas olhamos para o formulário e já sabem que nesta fase, após 8 vídeos, acho que já sabem que existe no formulário o integral do seno. Existe essa fórmula. A fórmula diz que temos então que o integral do seno de u, se tiver a multiplicar pela derivada de u, então dá menos que o seno de u mais c. Ou seja, há uma fórmula que se aplica diretamente ali no seno. Ora bem, mas não se esquecer, sempre temos que ter ali uma derivada. E neste caso temos que ter a derivada do argumento, ou seja, temos que ter a derivada do x levantado a menos 4. E esta derivada é menos 4x levantado a menos 5. Ups, parece que já está resolvido o integral, não é verdade? Porque é que nós temos
Temos o seno de uma expressão, de um argumento. O seno tem que estar a multiplicar pela derivada desse argumento. Calculamos a derivada do argumento e deu menos 4x levantado a menos 5. Então temos o x à quinta em denominador. Fácil resolver o assunto. É só passar o x à quinta para numerador, trocando o sinal do expoente, acrescentar o menos 4 e compensar cá fora. Ou seja, temos ali o integral do seno perfeitinho. Portanto, primeiro passo, identificamos a forma do seno. A segundo passo, calculamos em cálculos auxiliares a derivada do x levantado a menos 4, para não nos enganarmos por causa ali do expoente negativo. Tornamos a olhar para o integral e vemos, ok, eu preciso do x levantado a menos 5, não temos, mas temos ali em denominador o x à quinta. É só colocá-lo em numerador, trocando o sinal e está o assunto resolvido. O primeiro integral está resolvido, foi o fácil. Vamos agora ao segundo, que é o mais complicado. E aqui temos o segundo. Ora bem, não existe no formulário o integral do logaritmo, não é? Portanto, não podemos ir por aí. Isto não será o integral imediato, não é o integral imediato. Não há hipótese, portanto, o único caminho possível que poderíamos seguir era fazer o integral do logaritmo, que não está no formulário, portanto não podemos aplicar uma regra diretamente. Então o que é que nós podemos fazer? E o que é que nós estamos a aprender neste vídeo? A aplicar a regra de integração por partes. Portanto, é isso que vamos fazer. Mas reparem, aplica-se essa regra quando temos a multiplicação de duas funções. Aqui temos a divisão de duas funções. Portanto, a primeira coisa que fazemos é transformar aquela divisão num produto. E desta maneira conseguimos transformar a fração num produto. Então temos uma função, x levantado a menos 5, vezes o logaritmo de x ao cubo menos 1. E temos então o produto de duas funções. Temos que, para aplicar o método de integração por partes, temos que escolher uma função para derivar e temos que escolher uma função para primitivar. Ora bem, como eu já disse há bocadinho, se nós escolhermos uma função para derivar, temos que conseguir primitivar a função que sobra de modo imediato a quase imediato. Ou seja, aquele logaritmo não pode ser primitivado, porque não conhecemos a primitiva direta do logaritmo. Ou seja, o logaritmo tem que ser sempre derivado, tal como acontece nas funções trigonométricas inversas do exemplo anterior. Então, a escolha será esta. Derivamos o logaritmo e primitivamos o x levantado a menos 5. Portanto, agora em cálculos auxiliares, vamos então fazer as operações, ou seja, calcular a derivada e calcular a primitiva. E a derivada de ln x ao cubo menos 1 dá 3x ao quadrado sobre x ao cubo menos 1. E a primitiva de x levantado a menos 5 é uma potência, portanto, fica x levantado a menos 5 mais 1 sobre menos 5 mais 1 e dá então menos 1 quarto x levantado a menos 4. Agora é só aplicar a fórmula. Mais uma vez, só precisamos para aplicar a fórmula do v, que está ali, o v' também está, e do u. Portanto, só precisamos destas três expressões para aplicar a fórmula. E este é o resultado da aplicação direta da fórmula. É só escolher o u, v e v' e aplicamos a fórmula. Mais uma vez, obtemos um segundo integral. Portanto, esta primeira expressão que obtivemos, o menos 1 quarto x levantado a menos 4 ln x ao cubo menos 1, já faz parte do resultado integral. Portanto, é uma expressão que fica ali, portanto, já é parte da primitiva. E agora temos que encontrar ou calcular o resto da primitiva da função inicial. Ora bem, muitas vezes após a aplicação da integração por partes, já como fizemos há bocadinho, convém arrumar ali a casa. Reparem, as constantes passem-nas para fora. É um conselho que eu já falei sobre isto e acho que é um bom conselho, porque estar ali aquele 3, aquele 4 incomoda um bocadinho. Portanto, as constantes passamos para fora, passamos o menos para fora. E depois reparem, temos ali o x levantado a menos 4 vezes o x ao quadrado. Epá, isso lembro-me logo ali de uma expressão. Eu sei que temos ali duas expressões, duas potências com a mesma base. Eu sei que há uma regra para isso. Quando eu tenho a multiplicação de duas potências com a mesma base, dou a mesma base e somos expoentes. Portanto,
Resultado destas alterações fica o integral muito mais simplesinho. Agora, não sei se fica fácil de resolução. Vamos lá ver. Olhamos para o integral, temos um traço de fração, pensamos nas fórmulas, pensamos na regra do logaritmo. Para termos a regra do logaritmo, teríamos que ter em numerador 3x ao quadrado. Não está x ao quadrado, está x levantado a menos 2. Ou seja, não há fórmula direta para aplicar ali. Portanto, então agora olhamos com mais atenção para o integral ou para a função integranda e pensamos, o que é que eu poderei fazer ali? Aquele x menos 2 não nos estava a adiantar nada, passei para baixo. E agora, se olharmos bem para aquele integral, é uma fração racional, é um integral de uma fração racional. O assunto foi abordado no sétimo vídeo. No sétimo vídeo falamos na integração de frações racionais, que é quando temos a divisão de dois polinómios, em cima temos um, que é um polinómio de grau zero, em denominador temos um polinómio já semidecomposto, ok? Portanto, a partir de agora, a resolução deste integral é seguindo os passos que aprendemos no vídeo anterior. Quem já não se lembra, se calhar talvez seja bom ir lá ver o vídeo que traz todas as dicas para podermos resolver este integral. Portanto, o primeiro passo eu não vou agora explicar tão ao pormenor porque já o fiz no vídeo anterior, portanto vou dar só assim as linhas gerais. Portanto, o que nós temos que fazer é primeiro decompor o polinómio do denominador em fatores. Portanto, aqui já está semidecomposto. Temos que pegar naquele polinómio de x ao cubo menos 1 e decompor. E para este caso vamos usar a regra de Ruffini, em que a raiz é 1. Aplicando a regra de Ruffini, baixamos o grau polinómio, portanto nós partimos do polinómio de grau 3, ficamos com o polinómio de grau 2, portanto e a decomposição vai ser a que está ali apresentada, x ao quadrado, que já lá estava, o x menos 1 correspondente à raiz que foi usada, a raiz 1, e finalmente o x ao quadrado mais x mais 1, que é um polinómio de segundo grau que resultou da decomposição através da regra de Ruffini e que, se vocês verificarem, não tem raízes reais. Portanto, aquele polinómio x ao quadrado mais x mais 1 não tem raízes reais. Não tendo raízes reais, a decomposição do polinómio em denominador parou. Fica por aqui. E agora vamos então fazer o quê? Não sei se recordam, portanto temos a fração 1 sobre aquela expressão toda, vamos decompor a fração racional numa soma de frações elementares. E para este caso a decomposição é esta, portanto nós temos uma raiz múltipla, temos aqui as três situações possíveis que vimos no vídeo anterior. Temos a raiz múltipla, ou seja, temos o raiz 0 que tem multiplicidade 2, em cima colocamos constantes, em baixo o expoente da expressão vai diminuindo, daí ser x ao quadrado x. Depois temos uma raiz simples de multiplicidade 1, em cima colocamos uma constante, o c, e finalmente temos um polinómio de segundo grau que não tem raízes reais. Em numerador teríamos que inserir um polinómio genérico de grau 1, portanto, de acordo com as letras já usadas, vai ser d de x mais e. O próximo passo é então dar o mesmo denominador a todas as parcelas para podermos retirar os denominadores. Dando o mesmo denominador, retirando os denominadores, obtemos esta expressão. Portanto, em cada uma das parcelas temos que ter o denominador que está no primeiro membro. Portanto, temos que ter x ao quadrado vezes x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Portanto, vamos ver em cada uma das parcelas do segundo membro quais são os fatores que faltam em denominador. Multiplicamos esses fatores pelo numerador e pelo denominador. Retiramos os denominadores, como eu fiz no vídeo anterior, e agora vamos arranjar este polinómio de modo a obtermos este polinómio de grau 4. Ou seja, agora vamos fazer a igualdade de polinómios. Vamos obrigar que o primeiro polinómio seja igual ao segundo. Por outras palavras, vamos calcular as constantes a, b, c, d e e, de modo que o polinómio do segundo membro seja igual ao polinómio do primeiro membro, ou seja, os coeficientes de
cada um dos termos do segundo membro, do polinómio do segundo membro, tem que ser iguais aos coeficientes dos termos do polinómio do primeiro membro. Fazendo então o sistema dará este, portanto, resultado então da igualdade dos polinómios. Resolvendo o sistema temos este resultado. E então o que é que acontece? A fração racional, que foi o resultado da aplicação da integração por partes, por isso é que temos ali já aquele menos x elevado a menos 4 sobre 4, lembram-se que foi aquela primeira parcela da aplicação da integração por partes, fica sempre uma primeira parcela e depois é que vem o integral. Portanto, nós temos então, esta expressão era o que nós tínhamos, conseguimos decompor aquela fração numa soma de frações elementares. Usando então os valores A, B, C, D e E obtidos através da resolução do sistema, conseguimos 3 integrais mais simples de resolver, ok? Pronto, agora o que é que nós temos que fazer? Temos de ter o cuidado, reparem, nós tínhamos aqueles 3/4, aquele número antes do integral, portanto temos que mantê-lo, portanto por isso temos 3/4 no parêntese reto, e agora vamos multiplicar o 3/4 por cada uma dos integrais e obtemos então estes 4 integrais para resolver. O primeiro integral é x elevado a menos 2, portanto recordam-se que era 1 sobre x ao quadrado, eu já coloquei para x elevado a menos 2, porque também já foi uma situação que já nos apareceu, penso que mais do que uma vez nos vídeos anteriores. Portanto, nós convertemos a potência do denominador para numerador trocando o sinal, e no próximo passo já sabemos que é a regra da potência, vai ser x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Aquele segundo integral também já sabem calcular, é um logaritmo. E relativamente ao terceiro integral, também é uma situação que nós já vimos em algum vídeo anterior. Reparem, também no vídeo anterior sobre frações racionais, o processo que vamos usar para resolver aquele segundo integral foi exatamente o processo que já usamos no vídeo anterior. Reparem, estou a falar do terceiro integral. Se olharmos para o terceiro integral e se pensarmos na tal regra do logaritmo, pensamos muitas vezes nela quando temos a divisão de dois polinómios, neste caso, sabemos que a derivada do polinómio que tem denominador dá 2x mais 1. Ora bem, em cima só temos o x, não é só temos, ainda bem que temos o x era importante estar lá. E será que não podemos colocar o 2x mais 1? Nós fizemos isso exatamente no vídeo anterior. Reparem, eu posso sem problemas multiplicar por 2 e compensar cá fora. E depois posso fazer outra coisa, não sei se lembram. Podemos fazer isto. Portanto, primeiro multipliquei por 2 e compensei cá fora, e depois somei 1 e subtraí 1. 1 menos 1 dá 0. E qual foi a vantagem de eu ter feito isto? Porque a derivada do denominador é 2x mais 1. Reparem, se olhar ali para o primeiro integral está por resolver, que entretanto já resolvi os anteriores, o primeiro integral está por resolver, podemos separar em dois integrais no menos 1, em que a primeira parte já fica a regra do logaritmo. Foi exatamente o que fizemos no último vídeo. Então, num dos integrais colocamos 2x mais 1, porquê? Porque é a derivada do denominador, e o menos 1 passa para o outro integral. No próximo passo já sabemos então como resolver aquele primeiro integral, é o logaritmo, porque o numerador tem exatamente a derivada do polinómio que está em denominador. E agora reparem também, como aconteceu no exemplo anterior, o segundo e o terceiro integrais são iguais, portanto, a não ser as constantes. Podemos somar aquelas constantes e obter um único integral. E já está quase, depois de algum trabalho um bocadinho árduo, que este integral já é daqueles que nos dão algum trabalho, ainda falta aquele integral. Portanto, já resolvemos o assunto relativamente aos anteriores, mas ainda temos aquele integral, que também eu já falei nele. Reparem, é uma fração racional em que já sabemos que o denominador não tem raízes reais, portanto não podemos decompor o denominador. Não podemos fazer o truque do logaritmo, aquilo que fizemos há bocadinho, porque não temos o x. E o que é que fazemos nestas circunstâncias? E fazemos sempre, quando temos uma equação de segundo, neste caso um polinómio de segundo grau, que não tem raízes reais, transformamos então no x mais 1 meio ao quadrado. Porquê? Porque é o binómio
que está relacionado com o x ao quadrado mais x, portanto, como eu disse, nós olhamos para o x ao quadrado e para o x, portanto, x ao quadrado mais x, faz-nos lembrar o binómio x mais 1 meio ao quadrado, porque é o quadrado do primeiro mais o dobro do produto, o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, mais 1/4. Ou seja, nós temos que compensar o valor, temos que acrescentar o valor para que a soma dê 1, que era o que estava lá. Portanto, também já foi o raciocínio que foi usado. Agora, olhando para este integral, o que é que nós pensamos? Pensamos na regra do arco tangente. Porquê? Porque a regra do arco tangente tem uma expressão que tem que estar ao quadrado mais 1. Ora bem, ali não temos mais 1, mas facilmente podemos ter o mais 1, portanto só temos que dividir pelos 3/4, portanto dividir em baixo e em cima por 3/4. Reparem, em cima vai ficar 4/3, porque é 1 sobre 3/4 fica 3/4, fica 4/3, perdão. Portanto, temos que dividir por esse valor. Neste caso fica a ser um bocadinho mais esquisito do que aquilo que já temos feito, porque é uma fração, mas é exatamente a mesma coisa. E depois sabemos que temos que colocar essa fração ou esse valor dentro do quadrado. Já temos a expressão em que o denominador está exatamente igual à fórmula. Temos uma expressão toda ao quadrado, mais 1, mas temos que agora confirmar a derivada. Portanto, a derivada do x mais 1 meio a dividir por raiz de 3 mais 2, essa derivada dá 2 sobre raiz de 3. Temos em numerador o 4/3, que não interessa. Aquilo que eu aconselho, já falei sobre isso, colocamos o 4/3 cá fora, que não nos interessa, e acrescentamos o valor que nós queremos compensando cá fora. Agora sim, aquele integral está exatamente igual à regra do arco tangente. O próximo passo é só aplicar a regra e temos o integral feito. Ali já temos o resultado final, portanto o integral inicial era aquele, nós resolvemos separadamente. O primeiro integral deu 1/4 cosseno x levantado a menos 4 e depois aquelas outras expressões resultaram do segundo integral, em que tivemos que aplicar a integração por partes. E este é o último exemplo que vos queria apresentar. Portanto, mostrei-vos de facto os pormenores mais importantes relativamente à integração por partes. Após a integração por partes resulta ainda o integral, que pode ser o integral imediato ou pode ainda ser aplicado novamente a integração por partes, e estamos sempre a aplicar aquelas fórmulas que falei nos vídeos iniciais da aplicação direta das fórmulas. Portanto, no final de todos os integrais, independentemente dos métodos, quer seja o integral de frações racionais, quer seja a integração por partes, há de haver sempre uma fase em que temos que aplicar diretamente as regras de integração, a regra do logaritmo, a regra da potência, a regra do arco tangente, a regra do arcosseno. Portanto, essas regras têm que saber aplicá-las muito bem, por isso é que eu gravei um vídeo para cada uma das regras, que em todos eles, independentemente do método, há de chegar uma fase em que vamos ter que os aplicar, ok? Pronto, ficamos então por aqui neste vídeo. Falta-nos um único vídeo, então o próximo vídeo é a integração por substituição. Então fiquem a aguardar a sua publicação, ok? Então até lá!